bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Enquanto você procura aí a passagem, deixe-me lembrá-lo que estamos interessados em suas necessidades. É verdade. Nós agradecemos a sua correspondência, nos enviando os seus pedidos de oração. Por isso, vamos buscar a Deus em oração neste momento. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por nos dar o privilégio de estudar a tua santa palavra, que é tão simples, mas por outro lado, Senhor, tão profunda. Ela nos orienta e dirige a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque neste livro encontramos o caminho da salvação. Obrigado porque neste livro encontramos a orientação que necessitamos para o nosso viver diário. Te pedimos, Pai, que a tua palavra seja uma bênção aos nossos corações no dia de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos começar com Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Aqui nós temos as instruções que Deus deu a Noé para construir a arca. Vamos começar com o versículo 14 e ver, versículo por versículo, o que Deus disse. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Este é um desafio de fé sem precedentes na história humana. Duvido que havia algo similar. O que você faria se Deus lhe ordenasse fazer uma embarcação de 18.000 toneladas? Bem, talvez você pensasse que isso seria impossível, especialmente se você tivesse que construir em um lugar deserto e ainda mais sem nunca ter visto chuva em sua vida. Até onde nós sabemos, nunca havia chovido sobre a terra. Portanto, não havia precedentes, não havia nada para que Noé pudesse se basear para construir, nenhum modelo ou experiência anterior. E realmente Deus estava pedindo a Noé algo impossível. E Deus disse, faça. E com certeza, quando Deus ordena o impossível, supre aquilo que é necessário para completar a tarefa. Supre a fé. Se ele chama alguém para uma tarefa assim, ele dá a essa pessoa o que ela precisa para realizar a tarefa. O trabalho de Noé foi a maior obra que Deus fez neste tempo do dilúvio. Sinceramente, não conheço nada mais maravilhoso do que esta história, até este momento na Bíblia. Era necessário muito mais poder para encher a vida de Noé, a fim de realizar esta grande obra, do que o que seria empregado na construção do mundo. Deus poderia falar e trazer um dilúvio sobre o mundo. Através da sua voz, da sua palavra, o mundo veio à existência. A Bíblia nos diz isso. Deus poderia dar uma palavra e trazer o dilúvio para destruir o mundo. Isso é um sinal da força física. Mas aqui é um grande ato de fé na história da humanidade. Quando Noé buscou as ferramentas para realizar o plano de Deus. Não sei o que eu teria feito se Deus me pedisse para fazer o que ele pediu a Noé. Sinceramente, eu não sei. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. A verdade é que eu não tenho nenhuma ideia do que é madeira de gófer. Essa é a grande realidade. Há vários pontos de vista aqui. Há aqueles que acham que essa madeira era de cipreste. Outros pensam que era de cedro ou madeira de acácia. Sabemos apenas que era um tipo de madeira que resistiria à água e que passaria muito tempo ao ar livre. Então Deus disse, faze para ti uma arca de madeira de gófer. Deixe-me mostrar alguns pontos neste versículo que eu acho que vai ser muito útil para cada um de nós. Quero dizer que esta é uma narrativa histórica, não é um mito, é algo histórico. Há muitas pessoas que veem certas partes da Bíblia como se fosse um mito babilônico, e outras partes como históricas e precisas. Mas eu quero que você saiba, eu creio, eu ensino e prego que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ela é exata e as instruções que Deus deu a Noé, nesta passagem, são precisas, são explícitas e são exatas. Toda a narrativa é assim. Não há nada de obscuro ou místico sobre isso. Temos uma arca. Noé construiu essa arca. Havia animais na arca e tudo isso está na palavra de Deus. E neste momento eu gostaria de acrescentar um comentário. Eu gostaria de dizer que descarto todos os rumores que indicam que a arca foi vista no Monte Ararat.
Agora, eu tenho visto fotografias e lido livros sobre isso. Na realidade, um dos autores desses livros é um amigo meu. Eu estudei tudo isso. E há alguns depoimentos estranhos de pessoas que dizem ter estado lá e disseram ter visto a arca. Agora, o que eu quero dizer é que a minha fé não se apoia nesses rumores. Tenho ouvido muitos boatos sobre objetos voadores não identificados. Se existem ou não, eu não sei, mas minha fé não se baseia em rumores de alguns homens que afirmam ter visto a arca ou algo que se pareça com a arca. Consigo descartar todos os rumores, pelo menos até ter certeza de que eles são reais. Mas enquanto isso, no que me diz respeito, a arca é um fato consumado, ela existiu. Eu não preciso que ninguém a encontre para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, amigo. A Bíblia é a palavra de Deus e pronto. Encontrem a arca ou não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus e eu acredito e creio de todo o meu coração que este é um fato histórico verdadeiro. E o que lemos aqui sobre a arca é exatamente o que realmente aconteceu. Deus disse: faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca. A palavra original em hebraico para compartimentos é ninhos. Um ninho é um lugar seguro, um lugar tranquilo e confortável, um lugar de descanso e de proteção. E isto era a arca para Noé e sua família e todos os animais que levavam. Veja, a arca não foi projetada para ser uma embarcação marítima, mas foi desenhada como um refúgio temporário para um homem, sua família e os animais. Isso era o que a arca deveria ser, por isso Deus disse: faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Este betume era um selante, um selador. Era utilizado para evitar vazamento, para que a arca fosse impermeável, resistente à água. A palavra usada no Antigo Testamento e traduzida aqui como betume é traduzida como expiação. Por exemplo, vamos ler Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Agora, se o betume era um selador, e o propósito do selador é prevenir uma infiltração, uma goteira, podemos ver que o betume protegeu Noé e os que estavam na arca, das águas do juízo. Que bela imagem nós temos da obra consumada de Cristo. Que quadro de amor do derramamento sacrificial e substituto do sangue do Filho de Deus. Pense nesse versículo em Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E em outras palavras, o sangue de Cristo é uma garantia de que o juízo não pode tocar o crente em Cristo. Se a arca estava devidamente impermeabilizada, as águas do juízo não poderiam entrar e tocar os tripulantes. Eles estavam seguros. Não só estariam salvos do dilúvio, mas enquanto eles estivessem na arca, estariam seguros. Em Romanos 8:1 lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Filho de Deus está em Cristo, está salvo, está seguro, sem infiltração alguma. Portanto, a ideia de impermeabilizar com betume é a mesma da expiação. Agora, esse não é o plano B de Deus. Deus planejou tudo com antecedência. E da mesma forma que a morte de Cristo não foi acidental, Deus tinha planejado tudo isso de antemão. Em Apocalipse 13:8, lemos que Cristo foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, não deve haver nenhuma dúvida em sua mente quanto à finalidade do betume na arca, que, sendo um selante, provia segurança para todos os que estavam na arca. Da mesma forma como diz Levítico 17:11, vemos que o Filho de Deus, o crente que está sob o sangue de Cristo, está seguro para toda a eternidade. 1 João 1:7 diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima,
e a porta da arca porais ao lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Agora o que temos aqui? Bem, nós temos um barco. E se podemos dar uma medida aproximada do barco, podemos dizer que media cerca de 135 metros de comprimento. Isso são 35 metros a mais do que um campo de futebol. Esse era o tamanho do barco que Deus disse para Noé construir. De largura tinha aproximadamente 25 metros e cerca de 15 metros de altura. Tinha 3 andares. Nos versículos 15 e 16 lemos: E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Portanto, a arca é maior que um campo de futebol, com 3 andares de altura. Meu Deus, que obra! Você já conseguiu imaginar isso? Que trabalho duro Noé teve. Agora, se você olhar para o versículo 16, verá que havia apenas uma porta na arca. Tinha apenas uma saída, ou uma entrada. A arca tem sido muitas vezes apresentada como um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 10:9 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Apenas uma porta, amigo. Anos atrás, quando eu conheci Cristo, costumava cantar uma canção que dizia: Uma porta, apenas uma, mas com 2 lados, dentro e fora, onde você está. E essa porta da arca de Noé falava simbolicamente do único caminho à presença de Deus. Quando Deus disse a Noé para entrar na arca, ele estava dizendo que havia apenas uma maneira. Ele tinha que passar por aquela porta. Não havia outra. Há apenas um caminho para a presença de Deus. E a arca, sendo um tipo de Cristo, nos lembra o que o nosso Senhor disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 17 de Gênesis 6 diz: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Algumas pessoas leem um versículo assim na Bíblia e ficam bem perturbadas e incomodadas. E vêm com a pergunta: como pode um Deus de amor mandar um dilúvio e matar tudo na terra? Bem, deixe-me lembrá-lo uma coisa. Segundo Samuel 23:31 diz: Quanto a Deus, seu caminho é perfeito. Eu creio que a soberania de Deus é uma das mais importantes doutrinas da Bíblia. Agora, se você tiver dificuldade para entender o versículo 17 de Gênesis 6, deixe-me ler o 18. Deus diz a Noé: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. É difícil entender o versículo 17, não é verdade? Diga-me, qual é então o problema que temos aqui no versículo 18? Eu creio que o versículo 18 é um mistério maior do que o versículo 17. Veja, o juízo enviado não foi o grande problema, mas a graça derramada. Creio que esse é um grande mistério e uma bela lição para nós. Talvez você lembre da primeira parte do capítulo 6, versículo 8, onde lemos: Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Agora, no versículo 18, Deus fará uma aliança com Noé. Isso é um mistério ainda maior, amigo. Em certa ocasião, eu estava tendo uma amigável conversa com um jovem professor do ensino médio. Surgiu então o assunto sobre o cristianismo e sobre os neo-evangélicos, e esse jovem mencionou um famoso evangelista, talvez um dos evangelistas mais famosos e controversos da época. Uma pessoa que provavelmente pregou para mais pessoas do que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus Cristo juntos. Esse era um homem, uma pessoa muito controversa, sem dúvida, mas eu disse ao rapaz que esse evangelista tinha levado várias pessoas para Cristo. E ele disse: bem, eu diria que estas pessoas foram salvas apesar dele. Agora, momentos antes da nossa conversa, este jovem professor me disse que havia levado uma pessoa aos pés de Cristo. E então eu imediatamente lembrei o seu próprio testemunho e disse: bem, é verdade. A pessoa que você levou a Cristo foi salva apesar de você, não por causa de você. Eu creio que se alguém se converte como resultado deste ministério, não é por minha causa. Posso ser usado por Deus, mas não sou eu, e sim Deus que o salva.
Podemos não concordar com os métodos de outros evangelistas, mas não podemos julgar os outros, amigo. Não é o meu trabalho, não é a minha prerrogativa. Noé achou graça aos olhos de Deus e creio que para mim este é um mistério maior que o juízo do dilúvio, no versículo 17. E o versículo 18 me faz lembrar que tudo o que Deus faz através de mim é tudo pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não devemos menosprezar aqueles que fazem as coisas da forma diferente. Não devemos julgar os outros. E aqui, no versículo 18 do capítulo 6, eu vejo um mistério ainda maior do que o versículo 17. Noé achou graça aos olhos de Deus. Em seguida, no versículo 18, você verá que Deus disse: contigo estabelecerei a minha aliança. Em outras palavras, Deus vai fazer uma promessa que está vinculada a Ele mesmo. Deus jamais poderia quebrar sua aliança com Noé. Uma aliança é um acordo feito entre duas pessoas ou mais. Mas às vezes Deus inicia uma aliança, Deus estabelece uma aliança e Ele assume total responsabilidade. Toda responsabilidade recai sobre um lado, o que poderíamos chamar de uma aliança incondicional. E quando Deus faz uma aliança, não pode voltar atrás. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Agora, ser fiel significa ser confiável. Quando lemos na Bíblia que Deus é fiel, estamos lendo simplesmente que podemos contar com Ele. Podemos confiar nele. Deuteronômio 7, capítulo 9, diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Agora, no capítulo 6, versículo 18 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Noé. Eu diria que é um ato de graça. Deus fazendo uma aliança, uma promessa que Ele faz para um homem pecador. É claro, Noé foi salvo, justificado, andava com Deus, mas não vamos esquecer que nasceu neste mundo como um pecador, merecendo o inferno. Então, no versículo 18, temos uma grande ação de Deus. Vamos ler o restante do capítulo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Maravilhosa provisão que Deus faz em sua graça, 2 de cada espécie. E por quê? Para a reprodução, para a preservação. Observe que deveria ser macho e fêmea. Em outras palavras, depois do dilúvio, quando Deus permitir Noé, sua família e os animais deixarem a arca, eles então vão se reproduzir e encher a terra. Portanto, temos 2 espécies, um macho e uma fêmea. Agora observe o versículo 22, o único versículo do capítulo 6. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Para mim, isso é fundamental. Enquanto nós vimos a soberania de Deus como mencionado nos versículos 17 e 18, aqui temos a responsabilidade humana. Se Noé não obedecesse o que Deus lhe disse, ele não teria sido o destinatário da segurança, da preservação e salvação. Portanto, a chave aqui é a responsabilidade humana. É a fé, a obediência total à vontade de Deus. Agora sabemos disso porque em Hebreus capítulo 11 temos uma revisão de tudo o que aconteceu na vida de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, na galeria de fé lemos: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viu, em reverência preparou uma arca para salvar sua família, e pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Obediência total, amigo. Agora olhe novamente o versículo 22. Assim fez Noé, fez conforme a tudo o que Deus lhe ordenara. Você percebe que se alguém não obedecer completamente, isto é, desobedecer. Suponhamos que Noé, ao construir a arca, tivesse seguido as instruções de Deus, exceto um pequeno detalhe, talvez deixando descoberto um buraco no chão, no fundo da arca.
Veja, a obediência parcial resultaria na destruição total de Noé e sua família e todos que estavam dentro da arca. Assim, a palavra tudo, no versículo 22, tem um significado muito importante. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então, uma das características de Noé foi a total obediência à palavra de Deus. Ele fez tudo o que Deus lhe pediu para fazer. E isso, naturalmente, trouxe bênção sobre sua vida. Bom, assim terminamos o capítulo 6 e em seguida, em nossa próxima lição, veremos o capítulo 7. Se Deus quiser, vamos continuar com o nosso estudo sobre Gênesis. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.